Estamos em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Depois de Deus ter pego do homem a costela e a transformado em uma mulher, agora veremos a reação do homem a isso. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Gênesis 2, 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Depois de ter nomeado os inúmeros casais de animais que viu diante de si, agora Adão contempla aquela que, a seu ver, seria seu par perfeito. Alguém que foi criada a partir de seu próprio corpo. Por isso ele diz: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando ele fala do varão foi tomada, evidentemente, ele foi informado a respeito disso pelo próprio Deus. Deus deve ter lhe dito: esta que será sua companheira, eu formei a partir de ti. Aqui nós temos a primeira declaração de Adão registrada nas Escrituras. Você já parou para pensar nisso? Até aqui, Adão não havia falado nada, pelo menos nada que tenha sido registrado na Bíblia. As primeiras palavras de Adão que estão registradas na Bíblia são estas palavras em forma de um cântico de júbilo por reconhecer sua companheira. Ele fala: chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A palavra varoa quer dizer mulher. Varão quer dizer homem. Note que Adão, ele criou uma palavra que correspondesse à palavra homem na língua que ele falava. Por quê, professor? Porque em hebraico, a palavra que significa homem, ela pode significar também marido ou humanidade. Moisés escreveu em hebraico. Nesse idioma, no hebraico, homem é Ish e mulher é Ishá. É isso que temos no manuscrito bíblico. Diante disso surge uma questão: será que Adão falava hebraico? Ou a semelhança dos termos é apenas coincidência? Porque se nós observarmos, tanto nas letras quanto no som, nós temos duas palavras muito parecidas, não é verdade? Homem é Ish, mulher é Ishá. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que muitos judeus acreditam que o hebraico foi o primeiro idioma do mundo. Sabia disso? Já para o judaísmo, a religião oficial dos judeus, que é comandada pelos rabinos, havia uma linguagem adâmica. Para eles, é impossível saber qual foi a língua de Adão. Por isso que a chamam de linguagem adâmica. O mais provável, no entanto, é que o primeiro idioma que existiu tenha sido o sumério. Baseado em quê, professor? Baseado nos estudos de vários e vários pesquisadores. Uma curiosidade aqui: você já percebeu também que o nome do primeiro homem só vai aparecer lá no capítulo 3 de Gênesis, após a queda? É verdade. O nome Adão só vai ser mencionado em Gênesis 3:17. Você sabe o que significa Adão? O nome Adam é dado ao ser humano por ter sido criado da terra, porque terra em hebraico é Adamá. Então formou o Senhor Deus ao homem, Adam, do pó da terra, Adamá. É como se fosse literalmente terroso. Engraçado, não é? Deus fez da terra o terroso. Como o solo normalmente é avermelhado, daí vem também a palavra Adom, que quer dizer vermelho. Professor, está me lembrando alguma coisa. Sim, a palavra hebraica Edom, aquele irmão de Jacó, o Esaú, ele não era chamado também de Edom? Pois é, a palavra hebraica Edom deriva de Adom, por isso significa vermelho também, ou avermelhado. O irmão de Jacó, o Esaú, ele era chamado de Edom porque provavelmente ele era ruivo. Então nós vemos aqui que no nome de Adão tem referência tanto ao solo, tanto à terra, como também à cor vermelha. Por quê? Porque a terra era avermelhada. Concluindo, quando Adão viu Eva, a primeira reação dele foi fazer um trocadilho com a palavra homem, de acordo com a língua do primeiro homem. Então, como ele sabia
que homem, na língua dele, e aqui lembremos que a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Como ele sabia que, por exemplo, o homem era Ish, a primeira reação foi dizer: tenho diante de mim Ishá, aquela que me corresponde em tudo. Versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja o começo do versículo. Por isso deixa o homem pai e mãe. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando um homem encontra aquela que é osso dos seus ossos, carne da sua carne, assim como aconteceu com Adão, ele deve iniciar um novo núcleo familiar. É esse o ensinamento aqui. Repito, toda vez que um homem encontrar aquela que é osso dos seus ossos e carne da sua carne, ele deve fazer exatamente como Adão fez. Ele deve iniciar um novo núcleo familiar. Onde ele vivia, o chefe da família era seu pai, não é isso? Mas agora, esse homem, ele mesmo vai chefiar uma família. Tomando aqui o ensino bíblico, quando as duas metades se encontram, elas devem se unir e formar uma só carne. É como se fosse assim: quando Deus criou, ele criou pessoas que foram feitas uma para a outra. No seu plano eterno já havia essa determinação, pessoas feitas uma para a outra. Quando essas pessoas se encontram, elas devem se juntar e formar uma só carne. Essa descrição de união, de complementariedade que ambos vão criar, apela para a história da criação do primeiro casal. Agora observe o seguinte: teologicamente, esta passagem institui o casamento monogâmico e heterossexual como a ordem criada por Deus. Nunca é demais repetir isso. Essa passagem nos ensina que o casamento deve ser uma relação monogâmica de uma pessoa com outra pessoa. Não é uma pessoa com duas, com três, com quatro. Não, é uma pessoa com outra pessoa. Ah, mas a gente vê no Antigo Testamento que os reis de Israel, eles tinham várias mulheres, eles tinham harém, eles tinham isso, aquilo e tal. Isso aconteceu porque, infelizmente, os reis de Israel copiaram os outros reis dos outros povos. Mas esse não foi o propósito de Deus no início. Não, Deus instituiu um casamento monogâmico. Outra coisa, um casamento heterossexual entre uma pessoa de um sexo com uma pessoa do sexo oposto. Casamento não deve ser entre pessoas do mesmo sexo, mas conforme o ensino de Gênesis, que acabamos de ver, deve ser entre pessoas de sexos opostos. Uma aplicação prática também que nós podemos tirar daqui é que o casamento ele deve ser visto como uma união íntima e indissolúvel. Por quê? Porque fala em uma só carne. Imagine pessoas que formam uma só carne. Como é que você vai separar essas pessoas sem causar dor? Como? Se elas são uma só carne. Essa expressão uma só carne, ela inclui não apenas relação sexual, não. Tem gente que pensa, quando a Bíblia fala que Adão e Eva formaram uma só carne, é porque eles tiveram relação sexual. Não é só isso, não. Uma só carne aponta para uma fusão emocional, uma fusão espiritual. Eles realmente vão ser um só em tudo que for possível. Veja também que o casamento aqui, ele foi uma instituição divina. Muitas pessoas tentam questionar o casamento hoje. Muitos movimentos, principalmente esquerdistas, questionam a validade do casamento, mas é preciso considerar que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem diretamente o instituiu. O casamento, ele é essencial para a estrutura da sociedade. Uma sociedade sem família, ela tende
ao fracasso. O casamento, ele também foi instituído para santificação dos cônjuges. Como assim, professor? Vocês lembram quando Paulo disse em uma de suas cartas que é melhor casar do que viver abrasado? Pois bem, quando você se casa, você já se livra, ou pelo menos diminui o poder da tentação de pecados como fornicação. Por quê? Porque você passa a ter uma pessoa com quem você pode se relacionar sexualmente sem problema nenhum. Deus não é contra o sexo. Nunca foi. Em Gênesis mesmo, nós vemos aqui neste livro, no capítulo 1, quando ele fala para o primeiro casal, crescei e multiplicai-vos. É impossível se multiplicar sem sexo. Então o sexo foi instituído por Deus. Contudo, ele deve ser praticado dentro de uma união lícita. E a única união lícita que pode praticar o sexo sem culpa é o casamento. A essa altura do estudo, nós devemos falar um pouco sobre o mandato familiar ou social. Professor, o que é isso? Você se lembra quando eu falei sobre o mandato espiritual e sobre o mandato cultural? São aqueles mandatos que têm a ver com a nossa relação diretamente com Deus ou com a nossa relação com a cultura. O mandato familiar social, ele é diferente. Ele envolve todos os mandamentos que dizem respeito à relação de um ser humano com o outro. Por isso que fala mandato social. Ou com o outro no âmbito familiar. Por isso também o mandato é chamado de mandato familiar. Ele abrange todas as nossas interações dentro da família e fora da família, em sociedade. Compreende? Então, o mandato familiar ou social, ele abrange todos os mandamentos da Bíblia que tem a ver com a nossa relação com o próximo, seja dentro de casa, com a nossa família, ou fora de casa, com a sociedade. Esse mandamento de o homem se unir à sua mulher e ambos se tornarem uma só carne, é considerado o primeiro mandato familiar que a gente vê na Bíblia, não é verdade? Porque aqui nós temos Deus mandando o homem e a mulher se unirem para formar um núcleo familiar. Vamos ver alguns exemplos de mandato familiar ou social na Bíblia? Por exemplo, este versículo que acabamos de ler, como eu disse, os envolvidos aqui, homem e mulher que querem se casar e os pais também desse homem, não é? Porque eles já ficam sabendo que a própria Bíblia manda o filho deixar os pais para se unir à sua mulher. Outros exemplos de mandato familiar ou social. Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Quem são os envolvidos? Esposas e maridos. Outro, Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem são os envolvidos aqui? Maridos e esposas. Efésios 5:33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Envolvidos, maridos e esposas. Efésios 6:1-3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quem são os envolvidos aqui? Filhos e pais. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Envolvidos, pais e filhos. Efésios capítulo 6, versículo 5-8. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Quem são os envolvidos aqui? Servos e senhores, ou empregados e patrões. E por fim, nós temos o que diz em Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus
e que para com ele não há acepção de pessoas. Quem são os envolvidos? Senhores e servos, ou patrões e empregados. Esses foram exemplos de mandamentos que fazem parte do mandato social ou familiar. Por quê? Porque todos esses mandamentos abrangem ordens de Deus para a relação entre os homens, entre os seres humanos, sejam seres humanos no âmbito do núcleo familiar ou no âmbito do núcleo social, da sociedade. Professor, como é que eu diferencio de forma fácil os mandatos espiritual, social e cultural? Ok, eu vou dar um resumo rápido aqui. O mandato espiritual, ele abrange os mandamentos que dizem respeito à relação homem e Deus apenas. Por exemplo, Mateus 22:37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Outro texto, Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Observe que esses dois mandamentos, eles dizem respeito apenas à relação homem e Deus. Não é verdade? Aqui só estão envolvidos essas duas pessoas, Deus e o ser humano. Agora, no mandato familiar ou social que nós estudamos hoje, nós temos abrangidos os mandamentos que dizem respeito à relação homem com homem, isto é, ser humano com ser humano, seja em família ou seja em sociedade. Os exemplos, Mateus 22:39, que diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Efésios 5:33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Viu só? No mandato familiar ou social, nós temos os mandamentos referentes à relação entre ser humano e ser humano, seja na família ou na sociedade. E no mandato cultural, que é o último mandato, ele diz respeito ao resto. Aquilo que não estiver no mandato espiritual, nem no mandato familiar ou social, fica para onde? Para o mandato cultural. Por exemplo, relações dos seres humanos com os animais, com a natureza, com a tecnologia, com as artes, com a formulação de leis trabalhistas, por exemplo, com os costumes, folclore, mitologia, ciência, política, todo tipo de coisa fora dos dois mandatos que eu mencionei, do mandato espiritual e do mandato familiar ou social. Qual é o texto clássico da Bíblia que diz respeito ao mandato cultural? É 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Olha o que ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja só que interessante. Cabe ao crente entender que as armas de sua luta nesta guerra que nós temos neste mundo não são armas carnais, não. São armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. E o que nós devemos fazer com essas armas? Nós devemos anular todos os sofismas, ou seja, todos os raciocínios enganosos. Devemos anular toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento sobre cultura, todo pensamento sobre tecnologia, todo pensamento sobre ciência, sobre artes, sobre tudo que o homem produz, deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Isso faz parte do mandato cultural. Por fim, nós terminamos o capítulo 2 de Gênesis com o versículo 25, que diz: ora, um e outro
o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Meu irmão e minha irmã, veja que este versículo final de Gênesis 2, ele destaca o estado de inocência original do homem e da mulher antes da queda, não é isso? Aqui diz que eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Por quê? Porque esse versículo, ele quer nos ensinar sobre a ausência do pecado antes da queda. A nudez antes da queda, ela não era motivo de vergonha, mas após a queda, o pecado trouxe a corrupção do nosso coração. E com isso trouxe também, sabe o quê? Uma vergonha desnecessária. E também a necessidade de nós nos cobrirmos quando estamos com alguém ao nosso lado que também está nu. Professor, por que você fala vergonha desnecessária? Por quê? Porque o ser humano, ele passou a não aceitar de forma natural a aparência que o próprio Deus lhe deu. Sabia disso? Antes da queda, o ser humano estava satisfeito com a forma como ele era, com aquilo que Deus lhe deu. Mas após o pecado, isso mudou. Isso mudou na mente do homem e mudou também no seu coração. Agora, não são poucas as pessoas que se sentem, entre aspas, feias, independentemente da realidade. Aí você soma isso, esse sentimento enganoso, né? De que nós somos feios, de que nós somos piores do que os outros, de que nós temos defeitos aqui, acolá. Você soma isso a pressão social. Você soma isso os preconceitos com respeito a questões estéticas. Tudo isso é derivado do pecado, sabia? Vergonha e culpa entraram no mundo. Veja, meu irmão, minha irmã, que após a queda, a percepção do próprio corpo, ela foi afetada pelo pecado. Não é isso? Adão e Eva estavam nus e não tinham problema com isso. Após a queda, porém, começaram a vir na mente deles ideias erradas, resultantes do pecado. Começaram a ter vergonha dos próprios corpos. Preste atenção, um casamento saudável e baseado em princípios bíblicos, nele deve haver transparência e ausência de vergonha. Muitos casais estão sofrendo hoje, sabe por quê? Por causa de complexos, insatisfações com coisas em si mesmos. Sofrem por se sentirem vulneráveis diante do outro, infelizmente. Mas o plano de Deus qual é? É que o marido e a mulher confiem um no outro, compartilhem tudo sem medo e principalmente se ajudem. Após a queda, Adão e Eva se estranharam e estranharam também o outro. Conclusão. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, ele nos ensina verdades fundamentais sobre a complementariedade entre homem e mulher, sobre o fato de que homem e mulher foram feitos por Deus para completar um ao outro. Sim, Deus criou o homem e a mulher para serem parceiros, não adversários.